sua mãe é narcisista ou controladora? Mães com traços narcisistas e aquelas que simplesmente são controladoras podem ter muitos traços em comuns, mas embora nem sempre sejam amorosas, os seus filhos desenvolvem diferentes formas de lidar com a situação, têm respostas emocionais distintas e são prejudicadas de formas específicas. Meu nome é Anderson Contaif, sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com pessoas que têm dificuldade em relacionamentos envolvendo aqueles que têm transtorno de personalidade narcisista. As mães com elevados traços narcisistas e aquelas que precisam controlar os seus filhos veem eles como extensões de si mesmas e não como indivíduos com direito próprio. O grau em que recebem apoio, recebem atenção e são cuidados, não estou aqui usando a palavra amor, depende totalmente de quão bem satisfazem as expectativas das suas mães. Essas mães projetam suas próprias necessidades nos filhos e não reconhecem que eles também têm necessidades. Tanto as mães controladoras quanto as narcisistas parecem, pelo menos aos olhos de fora, muito unidas, competentes e até realizadas, embora ambos os tipos possam ser profundamente inseguras e tenham medo de ser desmascaradas. E esses sentimentos ocultos simplesmente tomam conta de suas vidas, e ambas tendem a ser perfeccionistas em tudo, assim como esperam isso dos seus filhos. As suas próprias ambições serem admiradas e procuradas são transferidas para os seus filhos, que são obrigados a parecer bons para os outros e também a serem admirados. Como os seus filhos são vistos apenas como reflexos de si mesma, tudo o que falta na criança precisa de ser abordado ou consertado para combinar com o jardim perfeitamente cuidado que ela apresenta ao mundo exterior. Os narcisistas podem ser controladores e os controladores podem ser narcisistas, mas ambos os tipos têm motivações diferentes, bem como formas distintas de justificar os seus comportamentos. O tratamento dispensado a uma criança por uma mãe narcisista é motivado pela necessidade da mãe de ser o centro das atenções em todos os momentos. A forma como ela trata o filho ou os filhos não é pensada em nenhum sentido e a verdade é que ela não tem consciência do que impulsiona o seu comportamento. Não há meio termo. Seus filhos refletem uma imagem boa sobre ela ou não. Eles irão agradá-la ou desagradá-la e, se for a última opção, a criança será usada como um bode expiatório e escolhida como a culpada por todos os seus problemas. Essa mãe acaba se envolvendo com muitos jogos e manipulações para manter todos os olhares voltados para ela. E esse é o objetivo dela. Já a mãe controladora tem outros peixes para fritar. Sim, ela se preocupa com as aparências, assim como a mãe narcisista, mas é motivada pelos seus próprios medos e inseguranças e não deixa nada ao acaso. Ela precisa ser necessária, elogiada, valorizada e não confia nos caprichos do destino ou do acaso quando se trata de criar um filho. Enquanto a mãe narcisista se diverte com o poder que detém sobre os outros, incluindo os filhos, a mãe controladora realmente acredita que sem a sua intervenção, os filhos falhariam em quase tudo. Ela é motivada pelo medo, mas camufla o seu controle como forma de força. E é uma mãe autoritária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas realmente acredita que isso é uma necessidade. Dito isso, as mensagens que ela comunica ao filho sublinham o fato de que, sem a sua ajuda, esse filho afundaria. E as crianças cujas necessidades emocionais não são satisfeitas na infância, que são ignoradas ou que não recebem apoio e espaço para explorar, têm um apego inseguro. E esse apego inseguro pode ser dividido em 3 tipos. O primeiro é o ansioso e preocupado, o segundo é o desdenhoso e evitativo e o terceiro é o medroso e evitativo. O filho que demonstra um estilo ansioso, preocupado, na verdade, deseja uma conexão próxima, mas está hipervigilante quanto a ser rejeitado. Ele é altamente sensível a desprezos percebidos e emocionalmente volátil. O evitativo não busca uma conexão estreita. Ele vê as outras pessoas como muito necessitadas e se orgulha de sua independência e resiliência. Já quem evita o medo, na verdade, quer conexão, mas sua vulnerabilidade emocional o faz se autoproteger. E ele é motivado pelo medo. Filhos de mães narcisistas e controladoras podem apresentar qualquer um desses 3 estilos de apego na idade adulta, ou uma combinação de vários. Mas então, o que os filhos de mães narcisistas e controladoras têm em comum? A primeira característica é que ambos têm dificuldade em administrar sentimentos. Isto, juntamente com a inteligência emocional prejudicada, é típico de todos os filhos cujas necessidades emocionais não foram satisfeitas na infância, independentemente do estilo materno. As crianças aprendem a gerir sentimentos de tristeza e mágoa,
através de interações com um adulto empático, geralmente a mãe, durante a infância. Conforme explicado pela teoria do apego, quando esse processo não ocorre, as crianças ou afastam-se dos seus sentimentos para evitar o estresse, que é um estilo de apego evitativo, ou ficam dominadas pela emoção, que é um estilo de apego ansioso preocupado. Uma segunda característica que filhos de mães narcisistas e controladoras têm em comum é que ambos possuem uma incapacidade de ver com clareza. E uma vez que ambos os tipos de comportamento materno se concentram em aspectos externos, o filho é definido pelo que faz e não por quem ele é. E é fácil para o filho perder de vista os seus próprios pensamentos e sentimentos, necessidades e desejos, bem como suas ambições. Muitos desses filhos chegam à idade adulta sabendo muito pouco sobre o seu verdadeiro eu, que está profundamente enterrado. E uma última característica que ambos têm em comum é que eles possuem uma noção distorcida de amor. Essas mães ensinam aos seus filhos que o amor sempre vem acompanhado de uma contrapartida, ou que o amor tem condições, é um amor condicional. E é provável que esses filhos se sintam atraídos por pessoas cujo tratamento dado a ele ou a ela ecoa o de sua mãe. Todos nós somos atraídos pelo que é familiar, mesmo quando isso nos deixa infelizes. Mas qual é o impacto de crescer com uma mãe narcisista? Como essa mãe é uma jogadora e manipuladora inverterada que se esforça para permanecer no centro das atenções, o efeito que ela exerce sobre um filho depende em parte da anuência dessa criança. Uma filha de ouro ou troféu segue uma agenda, perdendo-se de vista. Se ela for suficientemente desapegada, ela mesma poderá exibir traços narcisistas. Uma filha que serve de bode expiatório reconhece a toxicidade, mas pode sofrer grande turbulência interna. Tente se ver numa dessas situações e imagine o que fazer. Prestar atenção aos seus próprios sentimentos e percepções ou permanecer no jogo para tentar fazer com que a mãe te ame. Não importa a sua posição, seja como criança estelar ou rejeitada, a filha de uma mãe narcisista sempre será afetada de algumas maneiras específicas. Já adultos, esses filhos podem possuir, primeiro, o hábito de se questionar e serem muito autocríticos. Os desafios às percepções de um filho, seja através do gaslighting ou da constante insistência sobre o que há de errado com ele, deixam a sua marca. Embora possa ser aparentemente bem-sucedido, ele também está cheio de dúvidas. E curiosamente, pelo menos, não parece haver um meio termo quando se trata de realização. Os filhos ou se sentirão profundamente inseguros e serão incapazes de definir ou alcançar metas, ou terão um bom desempenho no mundo. Outra questão que pode afligir filhos de mães narcisistas, já adultos, é que o comportamento narcisista soará familiar. Todas as crianças acreditam que o pequeno mundo da família em que vivem é como o das outras famílias. Elas acreditam que o que acontece em suas casas acontece em todos os outros lugares. O filho de uma mãe narcisista pode acreditar que ser rebaixado ou marginalizado é apenas a maneira como as coisas funcionam no mundo e que deve merecer toda a atenção que receber. Ou, se ela for uma criança de ouro, que o amor exige que você esconda seu verdadeiro eu e que seja o que a sua mãe quiser que você seja. É provável que ele ou ela aqui se sinta atraído por amigos e amantes narcisistas e levará muito tempo para reconhecer como foi prejudicado e ferido ou ferida pelo tratamento de sua mãe por causa de uma aceitação tácita. O terceiro problema que filhos de mães narcisistas podem enfrentar na vida adulta é que eles têm problemas de intimidade e de conexão. Mesmo que este filho queira ligações estreitas, tanto a sua incapacidade de gerir os seus medos e inseguranças, como a sua atração por aqueles que o tratam como a mãe o tratou, ou a tratou, ou ainda trata, irão atrapalhar nesse objetivo. Já o impacto de crescer ao lado de uma mãe controladora é o que seus filhos convivem com uma mensagem consistente: você não é nada sem mim. Você não é nada sem mim. E isso pode os deixar com déficits e problemas específicos, tais como confundir controle com força. Esse filho
pode tentar racionalizar o comportamento da sua mãe, mas acabar confundindo ser forte e ser controlador. Ela era severa, mas tinha boas intenções na sua mente. Ela não percebeu quão doloroso era para mim. Infelizmente, é provável que ele se sinta mais confortável perto de pessoas que mandam nele, mesmo que o deixe infeliz e ignore suas necessidades e pensamentos, como fez a sua mãe. A segunda questão aqui é a falta de resiliência. O hábito de autocrítica está tão profundamente arraigado em muitos desses filhos que eles são, em grande parte, motivados por evitar o fracasso a todo custo. É claro que todos nós sofremos contratempos e cometemos erros, mas o filho de uma mãe controladora vê esses momentos como emblemáticos, em que provaria de por que ele não vale nada. Manter seus objetivos baixos costuma ser um padrão para toda a vida. E um terceiro impacto diz respeito à falta de atenção. Uma mãe controladora nega ao filho o espaço para fazer suas próprias escolhas e confiar em seus próprios instintos e pensamentos. Na ausência dessa orientação, é muito mais provável que permaneçam em situações que os tornem infelizes, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Se você cresceu em um lar narcisista, quer entender melhor como funcionou a dinâmica familiar na sua infância, como eram distribuídos os papéis de cada filho, se você era o bode expiatório, ou se você era o filho de ouro, o filho invisível, por exemplo, dentro do meu método Quebrando as Algemas, nós temos aulas voltadas exclusivamente para isso. Além, é claro, de conteúdos que te ajudarão a superar as dificuldades e traumas causados pela convivência com um familiar narcisista, inclusive uma mãe narcisista. O mesmo vale se você foi vítima de uma mãe controladora. Você vai aprender a lidar com suas inseguranças, com vergonha, com a culpa e também a desenvolver novas crenças sobre si mesmo, substituindo aquelas que sua mãe te fez acreditar por tanto tempo. Para realizar a sua inscrição, agora mesmo, no meu método Quebrando as Algemas, basta você acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, www.quebrandosalgemas.com.br. Você também pode ter contato direto comigo, para que eu te ouça a sua história, te oriente de modo particular. E para isso, basta você agendar uma consultoria individual. Conversaremos por 1 hora e eu vou direcionar você pelos melhores caminhos baseados nas suas necessidades atuais e no que você me contar. O link para entrar em contato direto comigo também está logo aqui abaixo. Você pode digitar aí no seu navegador www.drcontaifra.com.br/consultoria. Os narcisistas, muitas vezes, são incapazes de assumir a responsabilidade pelas consequências de seus atos. E por isso eles culpam. Nesse sentido, dentro de um contexto familiar narcisista, existe a figura do bode expiatório, aquele que é responsabilizado por tudo de ruim na família. E nesse vídeo aqui embaixo, eu explico o porquê de um narcisista precisar de um bode expiatório. Se você acredita ter sido essa figura na infância, será bastante útil para você entender como e por que foi tão duramente tratado dessa forma, assim como descobrir que você não era essa figura ruim que tanto te disseram durante sua infância. Muito obrigado por chegar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.